objetivo desse vídeo, tá? É apresentar um pouquinho da peça que nós vamos modelar e o que nós faremos com elas, estratégias de usinagem. Tá? Então aqui eu estou mostrando para vocês as estratégias, tá? Floor wall, cavity mill, holey milling, tá? Planar profile, spot drilling. Aí nós vamos ver também o countersink, planar profile e um último, tá? Planar profile. Então essas são as estratégias de usinagem que nós vamos utilizar. Também temos as ferramentas, tá? Vamos criar uma fresa de topo de 15, um cabeçote de 80, um de 50, um de 25, uma fresa de topo de 20, uma de 16. Tá? Vamos criar um escareador também e broca de centro. Tá? A gente tem também, tá? Nós vamos criar workpiece, tá? Workpiece que é extremamente importante. Vou mostrar para vocês como que cria o sistema de coordenadas. Então já mostrando as estratégias e como que vai ficar o contorno da ferramenta, como que ela vai percorrer a peça. A gente pode verificar o caminho da ferramenta, tá? E fazer isso simulando. A gente pode simular só o caminho e aí aparecem as linhas, ou a gente pode fazer uma simulação dinâmica também, tá? No qual a ferramenta faz a retirada de material. Então aqui eu vou reduzir um pouco a velocidade da animação, mostrar para vocês como tá o objetivo final, tá? Então ao término das aulas a gente precisa modelar essa peça, tá? Criar todas as estratégias de usinagem, as ferramentas, tá? E por fim fazer a simulação da usinagem, como vocês podem verificar aí. Então desbastamos, demos acabamento, fresamos o contorno e demos acabamento. Aí a gente está fresando o furo, tá? Depois demos acabamento, escariamos as bordas da peça, fizemos o furo, escariamos o furo. Aí a gente tem o nosso modelo executado corretamente. Então esse é o nosso objetivo nessas mini aulas. Então agora o nosso objetivo é modelar a peça que nós queremos executar no CAM. Bom, então vou lá, seleciono um arquivo novo, vou dar um nome para essa nossa peça, então vocês fiquem à vontade para dar o nome que quiserem. Eu vou chamar aqui de atividade 001. Vou executar o sketch, o rascunho agora. Tá, o plano já vem pré-selecionado em XY, é o plano que eu quero desenhar, que eu quero modelar. Vou selecionar o retângulo, bem XY, e aí vou dar as dimensões dessa minha peça. Tudo bem? Então essa minha peça é uma peça quadrada, tá? De 150 por 150. Ela vai ter, né, nos seus vértices, nos seus extremos, raios, tá? 4 furos, né, que acompanham esses raios das extremidades, e um furo central. Então, basicamente, esse vai ser o perfil da nossa peça. Uma vez aqui executada a peça com 150 por 150, eu posicionei aqui numa vista um pouco mais agradável para a gente visualizar toda a peça. E agora eu vou fazer o fillet, tá? Que são os 4 raios nos vértices dessa peça, nos extremos aí. Todos eles terão 10 milímetros. Ótimo, agora tá, acompanhem os raios 4 furos. Tá? Esses 4 furos aí também terão 10 milímetros.
E por fim, tá um furo central passante de 80 milímetros. Temos aqui, né, a vista superior da nossa peça. É a partir desta vista que a gente vai executar, tá, a modelagem. Então, eu vou extrudar esse perfil, 20 milímetros, tá? Eu coloquei menos 20 para ter, né, a face onde eu fiz o sketch como meu plano de referência. Por fim, agora eu vou executar o chanfros, tá? Então, tenho as quebras de cantos, tá, no perfil da peça. Tenho as quebras de canto também, tá, no furo central de 80 milímetros e nos outros 4 furos de 10 milímetros. Por fim, esse é o modelo que nós vamos executar tudo aquilo que eu apresentei para vocês lá na introdução, tá bom? Caminho de ferramenta, a usinagem, geral pós-processamento. Agora, vamos sair do ambiente de modelagem e partir para o ambiente de manufatura. Para isso, vamos clicar em aplicativo e em seguida no ícone de manufatura, tá? Para que nós iniciemos o ambiente de manufatura. Abriu essa janelinha do ambiente de usinagem, lá em configuração de seção CAM, vamos selecionar CAN General ou CAN General. Em configuração CAM para criar, vamos selecionar Mill Contour e dar um OK. Bem, então a gente vai ter essa nova janela, essa nova configuração. Percebam que agora abriu a pastinha aqui, ó, uma pastinha de Program. Tá? Então a gente tem aqui visualização da ordem do programa, que é a árvore, as ferramentas, a geometria, tá? E o método de usinagem, que são as estratégias. Tá? Vamos selecionar em geometria. E lá em geometria a gente tem o nosso sistema de coordenadas. Vamos dar 2 cliques. E vamos selecionar agora, né? Vamos trabalhar um pouco com o nosso plano. Percebam que agora a gente tem aqui, ó, o nosso plano, tá? XYZ, tá? A nossa referência. E eu vou posicionar essa referência, tá? Esse MCS, no centro da peça. Como eu tenho uma peça de 150 por 150, eu vou selecionar 75 em X, 75 em Y e 0 em Z, para que a minha peça, para que o meu sistema de coordenadas fique exatamente na face que eu usei como plano, tudo bem? Como foi onde eu fiz o meu sketch. Lá em opção de separação, eu vou selecionar plano, tá? Então, eu vou trocar essa referência minha aqui, tá? Vou selecionar a face dessa peça. E aí, né, selecionar a primeira face extrudar. Vou dar uma distância, 15 milímetros, uma certa segurança, tudo bem? É meu plano de segurança que eu vou utilizar agora. Pode ser 15, 10, vai a seu critério aí, tá? Conforme você for desenvolvendo, você utiliza o que você achar melhor. Selecionar 15, vou dar OK. Então, basicamente, agora eu já tenho o meu sistema de coordenadas criado. Eu tenho aqui o meu workpiece, tá? Que é o meu plano de trabalho, onde eu vou trabalhar minha peça de trabalho. Dou 2 cliques em Workpiece, vou abrir a peça de trabalho, vou clicar em Especificar peça, vou selecionar a minha peça, tá? Perceba que até mudou de cor, e dou um OK. Pronto, eu já tenho uma peça especificada a qual eu vou trabalhar. Agora eu vou editar a minha geometria, tá? Clico lá em especificar geometria em vazio. Vai abrir a geometria em branco. Clico em bloco delimitador. Esse bloco delimitador ele vai criar para mim o sobremetal. Tudo bem? Então verifiquem aí com quanto vocês pretendem trabalhar de sobremetal aí. Eu vou trabalhar aqui no XM, tá? No negativo 5. XM tá no ZM 5 milímetros também. Tá? ZM positivo. Agora vamos lá para YM positivo, 5 milímetros. Perceba que está criando
tá? Uma espécie de um corpo em volta da minha peça, isso é o sobremetal. Tá? Então é isso que eu vou retirar durante a usinagem. Tá? Então eu vou dando as dimensões, tá? 0, 5, 1, 2, 3, 10. Tá? 0 não pode até ser, mas aí não tem sobremetal, né? Então você coloque o que acha, o que julgue mais adequado. Uma vez colocado o sobremetal, clique em OK e pronto. Eu já tenho criado, tá? Já tenho minhas peças especificadas, já tenho meu sobremetal também especificado. Já estamos um pouquinho adiantado já. Muito bom. Se você quiser visualizar aqui, ó, eu consigo visualizar, tá, em especificar vazio. Se você abrir de novo o Workpiece e clicar na lanterninha, você consegue visualizar sua peça, tá, em especificar peça, ou visualizar o bloco delimitador. Na nossa aula de número 4, eu vou ensinar para vocês como criar os pockets e o magazine. Tudo bem? Então vocês vão lá na opção inicial, criar ferramenta. Bom, vai clicar e a gente vai abrir o menu para a criação do magazine e dos pockets. Você vai deixar na opção New Contour, vai clicar em Carrier. Bem, dá um OK. Vamos dar um número para o portador, 01, clico em OK. Agora a gente vai clicar, tá, em Generic Machine. Bem, isso, troca lá para a opção Carrier e a gente vai selecionar o Pocket. Tá, no Pocket 1, número da cavidade 1. Criar o Pocket número 2 e selecionar a cavidade número 2. Criar o Pocket número 3, tá, aplica e dá o número 3 para a cavidade. A gente vai criar um pocket para cada ferramenta. O magazine é onde fica alocado cada um desses pockets. E o pocket é onde fica alocado cada uma das ferramentas. Então o pocket ele funciona como um porta-pinça, como um porta-ferramenta da máquina, tudo bem? Por isso o pocket, o bolso. E cada um desses bolsos, cada um desses potes vai alocado em uma das posições do magazine. Tudo bem? Então esse é o objetivo aí da nossa aula. Então aqui eu tenho criado, pessoal, na nossa aula de número 5, eu ensinarei vocês a criarem as ferramentas. Tá? Então dentro de cada um dos pockets nós vamos colocar uma ferramenta. Tá? Então criamos o magazine, o nosso carrier ou carrier, criamos os 7 pockets e agora vamos criar as 7 ferramentas. Bem, ainda no nosso ambiente de manufatura, inicial, criar ferramenta. Então, clica lá no ícone de criar ferramentas. Abrimos o menu, tá, para a criação das mesmas. Vamos selecionar a opção New Contour, tá, lá em tipo. E em subtipo de ferramenta, vamos selecionar fresa. Aí agora a gente lá em localização, agora a gente precisa colocar dentro de cada um dos pockets uma determinada ferramenta. Então lá dentro do pocket 1, nós vamos colocar uma das ferramentas. Tudo bem? Então a primeira ferramenta que a gente vai alocar aí dentro do pocket vai ser o cabeçote fresador de 80 milímetros. Então seleciono lá cabeçote fresador, dou um OK. Esperar um pouquinho. Pronto, então apareceu lá, vocês já viram uma fresa amarelinha. Vou selecionar aqui em cotas o valor do diâmetro, 80. Perceba que já tem um destaque. Flautas, tá, é o número de arestas cortantes. Tá, essa tradução é um pouco estranha, mas é isso mesmo, tá? Coloquei 5. E o número da ferramenta, ajustar registro, registro da ferramenta, eu vou deixar tudo como 1. Tudo bem? Aqui tem algumas informações da ferramenta, se você quiser consultar. Tudo bem? Que material que ela vai ser. Bem, tem todas as informações aqui. Não vou alterar nada nessa descrição aqui. Vou só mesmo criar a ferramenta. A aula de criação, basicamente. Tudo bem? Então, a gente tem uma série de menus aqui, tá? Números, deslocamento, informações, bibliotecas. A gente não vai alterar essas informações aí. Então, o cabeçote 80 está criado. Vamos lá, criar a nossa segunda ferramenta. Então, criar ferramenta,
Seleciono lá em subtipo fresa. A minha opção ainda é o contour, tá tudo bem. Vou colocar a ferramenta no segundo pocket. E por fim, eu vou nomeá-la. Temos então nosso cabeçote de 50 milímetros. Ok, a ferramenta já aparece. Agora vamos lá em cota, vamos alterar o valor do diâmetro para 50 milímetros. Apresentar aqui para ela o número de arestas cortantes, que são as flautas, 4. Nomear tudo com 2, ferramenta número 2, dou um ok. Eu tenho minha segunda ferramenta criada. Então, dentro do Carriera, eu tenho o Pocket 1, cabeçote de 80. Dentro do Pocket 2, cabeçote de 50. Bem, então, vamos criar agora a nossa terceira ferramenta. Agora, a gente vai usar a opção de Hole Making, tá? Making, porque nós vamos fazer, tá? Nós vamos fresar esse furo de 80 milímetros. Tá? Nós vamos usar uma estratégia de fresagem para executar esse furo de 80 milímetros. Então, dentro do Pocket 3, eu vou colocar uma fresa de topo, tudo bem? Então, opção Hole Making, tipo Hole Making, tá? Pocket 3, vou colocar um cabeçote de 25 milímetros, tudo bem? Ou se você optar e denominar como fresa de topo, tudo bem. Bom, então, a gente tem aqui criado o nosso cabeçote de 25 com 4 arestas cortantes. Vamos para a ferramenta número 4. Agora a gente tem aqui a opção milplanar. Aqui a gente vai dar um acabamento posteriormente. Posterior à usinagem, a gente dá um acabamento, tudo bem? Vamos utilizar uma fresa de topo de 20 milímetros. Tá? Seleciona ali o pocket número 4 e ok. Diâmetro de 20 milímetros, número de arestas cortantes 4, número de ferramenta 4. Vamos lá mais uma vez, criar ferramenta. Hole Making. Tá? Center Drill, que agora faremos os furos de centro, dos 4 furos que a peça apresenta. Ela vai dentro do pocket 5 e vai ser uma broca de centro. Então, vamos lá criar uma broca de centro de 3,15 milímetros. Ok. Então, aqui a gente é apresentado para nós as informações da broca de centro. Então, você tem diâmetro, ângulo, tá, diâmetro da ponta. Então, a gente altera os valores aqui e aí dá um ok. No pocket número 6, tá? Eu vou criar agora uma outra broca, tá? Uma standard drill, tá? Então, só uma broca padrão, helicoidal, dentro do sexto pocket. Lembrando que os furos são de 10 milímetros, tá? Estou considerando que esse material é um material de uma ductilidade relativamente baixa, tá? Um material dúctil, relativamente dúctil, então a gente pode fazer um furo direto com broca de 10 milímetros, tá bom? E por fim, um escariador. Então tem esse countersink, tá? Que é o escariador, dentro do pocket número 7. Então, escariador de 90 graus, tudo bem? 16 milímetros. Ele que vai fazer, ele que será utilizado para que nós escareemos o furo central de 80 milímetros, o qual foi fresado, os 4 furos que foram executados com broca helicoidal de 10 milímetros, né? E também o
o chanfro ou quebra-canto do contorno da peça. Então aqui eu vou passar um pouquinho, né, por cada ferramenta. Então cabeçote de 80, cabeçote de 50, o de 25, tá? A fresa de topo de 20 milímetros, a broca de centro de 3,15, a broca helicoidal de 10 milímetros e por fim o escariador de 16 milímetros. Então temos todas essas ferramentas criadas. Todas essas ferramentas estão aqui dentro das árvores, tá? Eu posso expandir ou minimizar a árvore, tá? Clicando aqui no mais ou menos, tá? Dentro aqui das ferramentas. Então aqui você consegue, se você quiser alterar qualquer coisa, qualquer configuração, né? Na aula de número 6, nós vamos criar nossa primeira operação, que é a operação de faceamento. Para isso, vamos utilizar dentro do menu inicial o ícone Criar Operação. Então vamos lá, nós vamos selecionar, clicar em Criar Operação. A nossa primeira operação é uma operação de faceamento, então a gente vai em mil planar, tá? Milling, que é de fresamento. Vamos selecionar piso e parede. Onde está programa, vamos selecionar a opção Program. Tá? A ferramenta, nós vamos fazer essa primeira operação com cabeçote de 80 milímetros. A geometria que nós vamos utilizar é aquela que nós criamos, tá? Inicialmente nas nossas primeiras aulas, que é o Workpiece, e o método vai ser Mill Finish, ou seja, eu vou já dar o acabamento nessa primeira operação. Ok. Bem, vai abrir esse menu para mim, tá? Que é o menu de parede e piso, que foi o que eu selecionei. Floor Wall. Vamos lá, selecionar ou editar a área ou geometria de recorte, que é onde nós vamos fazer a usinagem, tá? Que é a operação de faceamento. Selecionar objeto, clique em selecionar objeto, vou selecionar a face, que é onde eu vou fazer a operação, e clico em OK. Perfeito. Então já consigo visualizar aonde que a operação vai ser executada. Consigo definir, tá, o tipo de método, tá, o padrão de recorte, tá, no caso aqui tá o método é Mill Finish, tá, o padrão de recorte vai ser em zigue-zague, então a ferramenta vai andar em zigue-zague. Vou deixar aqui passo constante. Distância máxima eu vou colocar 70%, tá? Em relação à ferramenta. Espessura de vazio do piso 2 milímetros e a profundidade por recorte 2 milímetros, ou seja, eu vou tirar de 2 em 2 milímetros, tá? O material. Aquele sobremetal que nós criamos inicialmente. No finalzinho do nosso menu eu clico em gerar e ele mostra para mim o caminho da ferramenta. Então, o caminho do cabeçote fresador de 80 vai ser esse, tá? Um caminho em zigue-zague. Consigo acompanhar aqui, ó. Caminho da ferramenta certinho. Então, um caminho em zigue-zague. Bem, é isso que a ferramenta vai executar. Consigo agora definir no menu avanços e velocidades, tá? Alguns parâmetros a mais da ferramenta que não definimos antes, tá? A gente sempre define no momento de... depois que traça as estratégias, no momento que você vai realizar a usinagem propriamente dito. Então, velocidade de superfície, vou utilizar 80. Avanço por dente, 5 centésimos. Tá, ele já calcula para mim a velocidade do fuso. Aí você pode explorar um pouquinho mais esses menus. Tá? Lembrando que a nossa aula é bem básica mesmo sobre cada item, cada subitem desse daria uma aula gigantesca, mas vamos fazer de modo bem sucinto para pegar todos os conceitos, tá bom? Então a gente tem lá as opções
gerar, reproduzir, tá? Definir caminho de máquina. Eu dei um OK, dá para mostrar um pouquinho para vocês a peça. Então ela vai ficar dessa maneira. Agora eu vou mostrar para vocês como simula a usinagem, tá? Vamos lá verificar caminho da ferramenta. Eu vou selecionar na opção 3D dinâmico. Vou colocar a velocidade aqui de 2 e aí eu dou um play. E a gente consegue acompanhar todo o processo de usinagem. Nessa aula, nós vamos criar a operação de fresagem de contorno. Tá? Então, semelhante à aula anterior, nós vamos lá no ambiente de manufatura, criar a operação milplanar. Tá? Então, a gente ele vai abrir milplanar como uma operação de contorno, milcontour. Tudo bem? Fresagem de cavidade, lá em subtipo de operação. Vamos selecionar agora uma outra ferramenta, o cabeçote de 50 milímetros. A geometria nós vamos manter. E o método millFinish. Tá? Nomeamos a ferramenta, damos OK. Agora nós vamos especificar a área de recorte. Eu preciso informar para o software, tá? Aonde que minha ferramenta ela vai percorrer, o caminho que ela vai percorrer. Então eu estou selecionando aqui cada uma das áreas de recorte. Então tem que aparecer para mim pelo menos 8 áreas de recorte. Bem, cada uma das faces aí por onde a ferramenta vai passar. OK. O método vai ser millFinish, tá? Eu vou acabar com essa mesma ferramenta. O padrão de recorte vai ser seguir peça. O padrão de recorte anterior foi zigue-zague. Agora eu não vou fazer zigue-zague. Agora eu quero que ele siga um perfil. Ele vai seguir esse contorno. Tá? Então aqui eu vou... Dentro dos parâmetros ali, tudo bem? Dos níveis de recorte. Eu vou dizer, estou informando aqui que vou fazer de 5 em 5 milímetros. Tá? Retiro, então ele vai começar do plano 0. Essa minha peça ela tem 20 milímetros, tá? Então eu vou colocar uma profundidade do intervalo de 21, tá? Para ela não deixar nenhum tipo de rebarba, tudo bem? Se eu coloco 25 agora, olha lá. Então ela vai... É esse o perfil que a ferramenta vai fazer. Então ela vai tirar, nesse caso ela tiraria de 3 em 3 milímetros, tá? E chegaria até o 25. Agora ela tira de 3 em 3 milímetros e chega até o 21. Bem, OK. Agora eu vou selecionar os parâmetros de avanço e velocidade da ferramenta. A gente tem velocidade de superfície, avanço por dente, velocidade do fuso, tá? E as taxas de avanço. Lembrando que a velocidade do fuso, tá? Ele mesmo calcula assim que eu clico na calculadora da janela, que acabou de ser aberta. Agora, por fim, né, eu mando verificar o perfil. Eu mando gerar, ele vai gerar esse perfil agora para mim. E eu vou conseguir enxergar o caminho que a ferramenta vai fazer. Então, posso observar aqui, ó, que a ferramenta ela vai fazer 7 caminhos, tá? Eu tenho 21 milímetros, de 3 em 3 milímetros, eu tenho pelo menos 7 caminhos que a ferramenta vai fazer até executar a operação que eu desejei. Vou mandar verificar agora, né? Igualmente eu fiz da anterior, em 3D dinâmico. Se é velocidade de 2, mando reproduzir. E ele já começa a fazer o contorno para mim. Então, é esse o caminho que a ferramenta vai fazer. A ferramenta, tá, meu cabeçote fresador, está contornando a peça. Então, ele já fez o contorno. Ah, por que tem esse sobremetal? É porque lembra que eu deixei no início um sobremetal maior, tá? Na nossa aula de número 8, nós vamos definir a operação de desbaste do furo de 80 milímetros.
Então, vamos lá em criar uma nova operação. Vamos selecionar a opção milplanar em tipo. E nós vamos fresar esse furo. Então, vamos selecionar a opção fresagem de furo. Vamos trocar a ferramenta, escolher o cabeçote fresador de 25 milímetros. O método vai ser Millhoof, tá bom? Que vai ser somente desbaste. Vamos selecionar o editar, tá? A geometria. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos selecionar o local onde a gente quer que a ferramenta execute a usinagem. Então, estou selecionando aqui, né, a face que foi extrudada, a face interna dessa minha peça, no caso o furo. Selecionei, perceba que até mudou a coloração. Aqui ele já dá para mim, tá, alguns parâmetros, diâmetro, profundidade. Por que ele deu esse diâmetro de 78 ao invés de 80? Porque eu estou trabalhando com desbaste, tá? E aqui em estoque lateral de peça eu deixei 1 milímetro, que é 1 milímetro, né, para o acabamento. A profundidade tem que ser maior que 20, porque a minha peça já tem 20 milímetros. Então, nós fizemos essa primeira etapa. O padrão de recorte vai ser helicoidal. Então, vou fazer uma fresagem helicoidal para esse furo de 80 milímetros. O passo axial, tá? Vou selecionar algumas passadas. Então, defino aqui quantas passadas que eu vou utilizar para fazer essa usinagem. Lembrando que a peça tem pelo menos aí 20 milímetros. Daí eu vou até a medida de 23. Vou colocar aqui para a gente visualizar melhor. Então, essas linhas azuis mostram como que a peça vai fazer, como que a ferramenta vai fazer o seu incremento a cada passada. Então, a ferramenta executa, incrementa, executa, a usinagem vai incrementando, como uma hélice. Agora a gente vai simular em 3D dinâmico. Dou um play. E isso é o que ela vai fazendo. Ela vai fazer uma hélice. Então, por isso que ela se chama fresagem helicoidal. Aqui você consegue ver em destaque a borda azul, que é aquele 1 milímetro de sobremetal que eu deixei para para uma operação futura que será o acabamento. Na aula número 9, nós vamos executar o acabamento do furo. Tá? Nós fizemos o desbaste com a fresa de topo e agora vamos fazer o acabamento interno dele. Vamos lá em criar operação, tá? Milplanar, perfil planar. Vamos dar um OK. Tá? Vamos selecionar os limites agora da peça. Opção curva. Vamos deixar aqui, tá? Tipo fechada, lado do material externo. E aí você vai clicar numa das linhas de construção, tá? Na linha onde a gente fez o chanfro. Vai clicar nessa linha, aresta com chanfro, OK. Tá? OK. Selecionar o editar geometria. A gente vai clicar aqui na parte inferior da peça. Colocar uma distância aqui de 2 milímetros, tá? Para distanciar o plano. E OK. Então o método vai ser Millfinish. Vamos manter isso. Tá? Vamos manter os mesmos parâmetros da autousinagem. Bem, a única diferença é que agora é Millfinish, que é o acabamento. Eu dou um OK e venho para a parte de simular e visualizar o caminho da ferramenta. 3D dinâmico, eu dou um play. Tá. Lá, então a gente pode visualizar de novo, tá? A execução.
E é bem simples. Na aula de número 10, vamos executar os 4 furos de centro na nossa peça. Então, mãos à obra. Vamos lá em criar a operação. O tipo vai ser hole making e perfuração pontual, primeira opção. A broca é de centro de 3,15 milímetros na geometria workpiece e o método é drill método, tudo bem? Spot drilling, são os furos de centro. Vamos selecionar ou editar a geometria na qual nós vamos executar o furo. Então a gente seleciona um furo, selecionamos o segundo, aqui o terceiro e aqui o quarto furo. Percebam que na lista, né, vão aparecer os 4 furos que nós selecionamos. 1, 2, 3 e 4, a profundidade, tá? Tipo. Vou selecionar aqui o objeto e aqui eu vou mudar a profundidade. Vou colocar 6 milímetros de profundidade para o furo de centro. Tá? Percebam que ele mudou em todos os valores aqui. Então, ok. Agora eu vou, trocar aqui para movimento simples, em saída de movimento. E vou mandar gerar para verificar como que vai ficar o perfil. Tá? Então aqui a gente tem todo o caminho da ferramenta. Perfil de caminho da ferramenta. Vamos simular, tá? Fazendo a visualização do caminho de ferramenta. Clicar lá em 3D dinâmico. Vou deixar aqui com velocidade de 1, dar um play. E a gente consegue visualizar a execução. Perfeito? Então, é bem simples aí essa. Chegamos na nossa aula 11 de 17 aulas e agora nós vamos executar a furação com broca helicoidal. Procedimento exatamente o mesmo das outras, criar operação, hole making, e agora vai ser de perfuração. Continue em Program, vamos substituir a broca de centro de 3,15 pela broca helicoidal de 10 milímetros. Continuamos em Workpiece, tá? E o método é o Drill. Selecionar ou editar a geometria do recurso. E aí eu vou selecionar os 4 furos, tá? Do meu modelo, que é onde a broca de centro vai executar a operação. Selecionei 1, 2, 3, 4. Se você olhar do seu lado esquerdo, em lista, você verificará os 4 itens que eu selecionei. Aí você tem o diâmetro e a profundidade. Percebam que a profundidade aqui é de 20, mas eu estou usando uma broca helicoidal, tá? Com a ponta cônica, ou seja, ela tem aquele ângulo comumente de 118 graus. Então eu preciso deixar um pouco mais profundo, porque senão eu não vou ter um cilindro perfeito nesse furo. Tá? Então venho aqui em profundidade e vou colocar 25 milímetros. Perceba que você já consegue verificar um cilindro, tá? A formação de um cilindro que ultrapassa a espessura do corpo da minha peça. Em Machine Area eu vou substituir por Model Depth. Tá? E aí você vai perceber que ele formou aquele cilindro perfeito, ele formou um cilindro com uma conicidade no extremo, tá? Representando a broca que comumente a gente vai utilizar. Então aqui a gente consegue observar aí os quatro furos que serão executados. Tá? Então aqui a gente tem geometria, especificar geometria, ciclo de máquina, tá? Saída de movimento a gente deixa simples. O ciclo aqui a gente vai perfuração com ruptura de apara, tá? Ou com remoção de apara, você verifica qual o melhor processo que você vai utilizar, tá? Dentro de condição de corte, eu vou lá no finalzinho, tá? Lá na parte inferior eu coloco a distância máxima de 3 milímetros. Tendo feito isso, né, já está tudo preparado para que eu faça a geração do caminho de ferramenta. Então aqui eu mando executar o caminho de ferramenta e eu tenho aqui o meu caminho. Vou deixar uma melhor visualização. Vou verificar agora. Velocidade 1, tá em 3D dinâmico. E aí eu tenho a execução
da furação. Então, foi perfeitamente executado, tá? Nós finalizamos aqui. Chegamos à aula de número 12, na qual faremos o escareamento dos 4 furos que ficam nos extremos da peça. Bem, então vamos lá. Clicar no ícone de criar operação, Hole Making, escareação. Tá? Program, vamos selecionar o escareador de 16, Workpiece, continuar com Drill, tá? Ok. Então nós temos aí os 4 furos nos extremos dessa peça, os quais serão escareados. Vou lá selecionar o primeiro, o segundo, terceiro e quarto. Selecionei meio em zigue-zague, a ferramenta vai fazer um percurso meio estranho, mas não tem problema não. Tudo bem, é só fazer um percurso em zigue-zague. Então aqui eu tenho as profundidades, tá? E o diâmetro. Vou selecionar aqui ciclo de máquina, tá? Saída de movimento, movimento simples, ciclo perfuração, e aí mando gerar. Tá vendo? Fez um zigue-zague aqui. Tá, então, o ideal seria, na realidade, ele fazer periférico, né? Acabou fazendo zigue-zague aí porque eu selecionei dessa maneira. Tá, então, eu vou mandar já verificar a trajetória. Deixar em 1 aqui, em 3D dinâmico. Vamos executar. Então, aí temos o escareado sendo executado. Vejam como ficou. Só não fiz no furo central, né? Eu vou fazer no furo central de uma outra maneira. No próximo vídeo. Na aula de número 13, executaremos o escareamento do furo central, aquele de 80 mm. Para isso, utilizaremos uma estratégia um pouco diferente da anterior. Vamos lá? Criar operação, milplanar, perfil planar. Programa, ferramenta escareador 16, Workpiece, Millfinish. Ok. Então lá em Workpiece, tá? Vou selecionar geometria, modo face, tá? Tipo fechada, plano automático e lado do material externo. Seleciono aqui, clico OK. Agora selecionar ou editar a geometria do plano do piso. Então vou criar um outro plano de referência, tudo bem? Então selecionar objeto, eu clico aqui sobre essa face, sobre esse plano, e agora eu vou especificar uma distância, que é a distância para o meu chanfro, tudo bem? Então, -2, que é um chanfro de 2 milímetros. Mantenho esses parâmetros e vou mandar gerar o perfil. Então, vocês percebem que apareceu ali, tá? O caminho da ferramenta. Agora eu vou verificar, tá? Visualizando esse caminho, colocar em 3D dinâmico, velocidade de 1 e dar um play. Executei. E na aula de número 14, vamos executar o escareamento do contorno da peça. Tá? E para isso vamos utilizar uma estratégia diferente também. Vamos lá? Vamos em criar operação, milplanar, tá? Perfil planar, escareador mantém, Workpiece, tá? Millfinish, planar profile. Então vamos manter os mesmos parâmetros aí. Bom, ok. Agora a gente vai selecionar ou editar os limites da peça,
que a gente estamos fazendo o contorno dela, bem? Aqui a gente, em nome, a gente denomina limite. E aqui a gente vai deixar aberta, tá? E direita. Então agora a gente vai selecionar os limites aqui, ó. Clicando nessas arestas aqui, ó. Ficaram amarelinhas. Mais uma. Outra. E pronto. Tá, então todas elas selecionadas aí. Feito, ok. Ok. Agora, em especificar piso, selecionar ou editar a geometria do plano do piso. Então, novamente, a gente vai criar aquele plano na face da peça. Clico na face da peça e agora eu preciso dar uma distância. Essa distância ela é relativa ao plano, né, que nós vamos criar, e ela vai proporcionar a altura do meu chanfro. Eu quero um chanfro de 2 milímetros, então eu vou deslocar esse plano 2 milímetros. Ok. E eu consigo visualizar esse plano. Olha aqui, ó. Bem, ele está inferior à face da peça. Mando gerar e ele gera o contorno para mim, ó. Perfeito. Agora vamos verificar o contorno da peça, tá? O caminho da ferramenta. 3D dinâmico, deixo velocidade de animação 1 e play. Então, tenho aí minha peça executada. Bem, ó, o chanfro feito correto. Então nós usamos 3 estratégias distintas aí para executar o chanfro na nossa peça. Perfeito, pessoal? Então, 3 estratégias aí. Muito bom. Na nossa aula de número 15, realizaremos a verificação do caminho de ferramentas com base nas estratégias que determinamos. As estratégias de usinagem são Floor Wall, Cavity Mill, Hole Milling, Planar Profile, Spot Drilling, Drilling e Countersinking. Clicamos com o botão direito sobre a pasta Program e em seguida clicamos em Gerar. Também podemos optar por selecionar a pasta Program e clicar no ícone Gerar caminho de ferramenta. Assim que aparecer o menu suspenso Geração de caminho, clicamos em OK todas as vezes que ele surgir. Em seguida, vamos clicar em Verificar caminho de ferramenta. Selecionamos a opção 3D dinâmico e a velocidade de animação de 1. Em seguida, podemos verificar que o cabeçote fresador de 80 mm inicia o faceamento da peça que anteriormente projetamos. Em seguida, temos o desbaste e acabamento do contorno da peça com o cabeçote fresador de 50 mm. Agora, faremos interpolação helicoidal no furo de 80 mm. Lembrando que esta é uma operação Rolf, ou seja, de desbaste. Em seguida, faremos a operação de acabamento, utilizando a mesma ferramenta. Agora, iniciamos o acabamento do furo. Agora, os furos de centro nos 4 furos. Executamos a furação com a broca de 10 mm. E, por fim, o escareamento nos 4 furos. Em seguida, escareamos o furo de 80 e, por fim, quebramos o canto no contorno da peça. Agora vamos simular uma máquina CNC, mostrando as suas coordenadas, a movimentação dos seus eixos durante o processo de usinagem. Então, nós vamos clicar no ícone Simular Máquina e aí abrirá para nós o painel de controle de simulação.
Vamos selecionar uma determinada velocidade e vamos mandar reproduzir. Se você olhar lá em status, ele vai mostrar lá em hora o tempo de usinagem, tá? O tempo decorrido de usinagem. A gente consegue verificar as ferramentas que estão sendo utilizadas, a velocidade de avanço, tá? A taxa de avanço no caso, a velocidade em RPM, se o óleo refrigerante está ou não ligado. E nas coordenadas da ferramenta você consegue verificar o deslocamento nos eixos X, Y, Z e nos auxiliares IJK. Além disso, você consegue lá no programa NC, você consegue visualizar linha por linha do deslocamento da ferramenta durante o processo de usinagem. Então esse é o objetivo do item simular máquina. É você realmente verificar como que o programa está sendo executado, quais as ferramentas e, por fim, quanto tempo vai durar a sua usinagem. Tá? Então, utilizando esse tipo de simulação, né, essa condição de simulação, eu vou ter um determinado tempo de usinagem. Tudo bem? Então, teremos 38 minutos de usinagem aí, aproximadamente. Chegamos à nossa aula de número 17, onde realizaremos o pós-processamento, que nada mais é que a obtenção do código G da nossa programação. Vamos lá em Programa, tá? Verificar caminho de ferramenta. Vou deixar aqui na velocidade 2, para que a gente execute mais rapidamente a usinagem. Então, temos aqui o faceamento, com cabeçote de 80, em seguida a usinagem do contorno, com o cabeçote fresador de 50 milímetros. Agora a interpolação helicoidal. Uma interpolação helicoidal de desbaste. E por fim, uma usinagem de acabamento. Em seguida, os furos de centro, seguido do furo de 10 milímetros. O escareamento dos furos, o escareamento do furo central de 80 e o escareamento do contorno. Ótimo, a gente precisa fazer essa verificação do caminho da ferramenta justamente para gerar o código G, através do pós-processamento. Agora a gente vai vir em pós-processo, vamos clicar, e a gente precisa selecionar um dos pós-processadores. Então, nós estamos usando uma máquina da CNC, um centro de usinagem de 3 eixos. Então, vou selecionar aqui, tá? 1003 de 3 eixos, um centro de usinagem de 3 eixos. Vou selecionar uma pasta onde eu queira salvar, vou dar um OK. Então, aqui eu tenho o meu código G gerado. Então, são todos os movimentos da ferramenta e da mesa da máquina. É extremamente importante que esse código G gerado não sofra alterações, ou se sofrer alguma alteração, que seja uma alteração extremamente consciente, porque a mínima alteração inadequada no código G, obtido através do pós-processamento, pode ocasionar um acidente, tudo bem? Então, vamos aqui, eu vou salvar agora o arquivo, tá? Numa pastinha, tá? Aqui no pendrive, código G, em HTML, está salvo. Então, esse é o programa que a gente obtém através da usinagem no CAM, no NX CAM.